gravou. Já. Boa tarde, professora Rosana. Eu e o Matheus, nós ficamos com o tema tensão de cisalhamento. A gente vai abordar uma pequena introdução, alguma fundamentação teórica, aplicações na engenharia, alguns exemplos de casos reais e a conclusão. Bom, a tensão de cisalhamento é um princípio fundamental no âmbito da engenharia, fazendo-se presente em vários campos que vão desde a fabricação de materiais até as atividades rotineiras das pessoas. Pode passar, Matheus. A tensão de cisalhamento, essencialmente na engenharia, abrange diversas aplicações, desde a resistência de materiais ao corte até atividades diárias. Existem dois tipos principais: a tensão de cisalhamento direto, quando as forças atuam em planos paralelos à área, aplicada em vigas, pontes e conexões mecânicas, e a tensão de cisalhamento por torção, em objetos cilíndricos, torcidos, relevantes em projetos de motores e sistemas de transições. A unidade de medida da tensão de cisalhamento é o Pascal, que é representado pela pressão exercida por uma força de 1 Newton sobre uma área de metro quadrado. E para a gente entender melhor um pouco esse conceito, vamos imaginar que a gente está cortando um pedaço de papel com uma tesoura. A força que a gente aplica com a tesoura, ela é distribuída ao longo da lâmina, gerando uma tensão de cisalhamento no papel. Quanto mais afiada a tesoura, menor será a força necessária para cortar o papel, porque a tensão de cisalhamento ela será maior. Por outro lado, se a tesoura estiver cega, será necessário aplicar uma força maior para cortar o papel, porque a tensão de cisalhamento será menor. E como que a gente faz para calcular a tensão de cisalhamento direto? A gente pode calcular utilizando a seguinte fórmula: tal é igual a FT dividido sobre A, onde tal é a tensão de cisalhamento, que a gente está procurando, o FT é a força tangencial e a área. E as medidas são as medidas que a gente pode utilizar: tal é medida em Pascal, FT é em Newton e a área em metros quadrados. E para a gente calcular a tensão de cisalhamento por porção, a gente utiliza a seguinte fórmula, que é tal máximo é igual a Tzão vezes C dividido por J. Continuando aqui sobre o tema de tensão de cisalhamento, a gente vai ver a sua aplicação dentro das áreas de engenharia. E a gente vê que ela, na engenharia, ela é crucial para diversos contextos, ou seja, em diversas áreas da engenharia. Ao projetar vigas e pontes, a tensão de cisalhamento, ela determina a carga que aquela estrutura suporta. Em conexões mecânicas, que temos como exemplo aí as soldas e os parafusos, ela evita falhas. Materiais compósitos, como fibras de carbono, a consideram para diferentes propriedades. Engrenagens e mecanismos a utiliza para evitar desgastes e falha. Processo de corte e usinagem depende dela para a qualidade e precisão. Até nas fundações de edifício, ela é analisada para entender a interação entre aquele solo e a estrutura que vai ser projetada ali. Em resumo, a tensão de cisalhamento ela é vital nas áreas de engenharia, afetando o design, a segurança e o desempenho em várias estruturas ou até mesmo nos próprios componentes. Um caso real da tensão de cisalhamento é a ponte de Tacoma, que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 1940. A ponte ela entrou em colapso entre uma ressonância pela vibração causada ali pelo vento. Então, essa carga do vento gerou uma grande tensão de cisalhamento na estrutura da ponte. E esse caso serviu como um marco na história aí da engenharia civil, mostrando a importância de levar em consideração esse conceito aí de tensão de cisalhamento no dimensionamento de pontes e outras estruturas similares. Como um outro exemplo também bastante interessante é a fabricação de peças automotivas. Ao utilizar a técnica de estampagem, é necessário levar em conta a tensão de cisalhamento para evitar as falhas na produção através do uso de ferramentas adequadas e do cálculo preciso dessa tensão. Aí vai ser possível garantir a qualidade das peças e reduzir o custo de produção dessas peças. Para concluir o nosso trabalho, a gente vê aqui que desde a introdução, a fundamentação teórica até a parte dos exemplos e de como calcular, a gente vê o quão é importante a tensão de cisalhamento, principalmente na área de projetos, na área de engenharia. Nós vimos que esse conhecimento pode nos ajudar a tornar as coisas que produzimos melhores e com bastante qualidade e segurança. E como essa tensão ela pode ser usada em grande parte aí da nossa vida profissional como engenheiros. Nós usamos aqui exemplos reais, mostramos por que esse conceito de tensão de cisalhamento é tão relevante e fundamental na área de um projetista, na área de um engenheiro, e assim fica claro que entender o que é tensão de cisalhamento é muito importante, porque ela nos ajuda a lidar com problemas difíceis e fazer com que coisas são essenciais em diferentes tipos aí da engenharia. E aqui a gente finaliza o nosso trabalho. Muito obrigado.